Olá, amados, tudo bem? Essa é a nossa quarta aula, a aula de salvação. A aula passada, nós terminamos falando que o reino de Deus chegou a vós, o reino de Deus está em vós. Hoje vamos falar sobre quem foi Jesus, né? O Redentor do homem. Jesus foi o libertador do homem, foi aquele que através dele, né, o pecado foi perdoado, transgressão, a iniquidade foi perdoada, e ele nos dá a oportunidade, né, da salvação. Então, quando Jesus começa o seu ministério, após ser batizado por João Batista no Rio Jordão, ele vem e começa a anunciar o evangelho. Ele diz assim, no capítulo 2, diz assim, versículo 15, dizendo, o tempo está cumprido. Marcos capítulo 1, verso 15 diz assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa condição, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é arrepender-se. Por que arrepender-se? O que nós fizemos para nós precisarmos nos arrepender? Né? Na verdade, para pecar nós não fizemos nada. Nós já nascemos em pecado. Isso é fato. A nossa natureza, herdada por Adão e Eva, é uma natureza pecaminosa. Nela existia apenas a vida humana, né? E espiritualmente só existia a morte espiritual na nossa vida, né? Eu quero só ler um trecho aqui antes de falar sobre arrependimento, de Efésios, muito interessante. Ele diz assim, olha só quem nós éramos, né? Para ver se a gente precisa de arrepender ou não. Efésios capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em quem noutro tempo nós andávamos, né, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor que muito nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade, para que opera para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Então, só por causa disso, nós precisamos o quê? Nos arrepender. Por quê? Porque o nosso caráter era um caráter deformado, o nosso caráter, o nosso espírito, ou ele está sendo usado, ou Deus habita e tem influência de Deus no nosso espírito, ou então nós somos, a Bíblia fala aqui, filhos da ira, nós somos descendentes do pecado, da morte espiritual. Então, por isso que Jesus começa dizendo, arrependei-vos, quer dizer, o que é arrependimento? Arrependimento é um pesar de um comportamento, é um lamentar de um mal que aconteceu, né? Então, por exemplo, um exemplo de arrependimento, né? Você, de repente, conhece uma pessoa e aí essa pessoa começa a conversar com você começa a ter um relacionamento com ela, né? E começa a ter influências pelo que ela faz, e você acaba fazendo coisas que não é boa.
E de repente você pensa, analisa, puxa vida, eu fiz coisa errada, eu não devia ter feito isso, né? O que é isso? É arrepender-se de ter cometido alguma coisa por influência de alguém, né? Ou aquela pessoa me influenciou, né? De repente um amigo chega e oferece para o outro a droga, a bebida, e a pessoa vai e começa a experimentar aquilo. E aí de repente ele fala, cai na real, fala, não, eu não posso fazer isso. Então ele arrepende daquilo que ele fez e ele faz o quê? Ele muda o procedimento. E o que Jesus começa a falar aqui é pedir para a humanidade e anunciar à humanidade essa mudança de procedimento, essa mudança de conduta. Arrepender é mudar de conduta por uma coisa que você fez ou até mesmo por uma coisa que você deixou de fazer. Então Jesus começa pregando o arrependimento para toda a humanidade. Ele fala, olha, vocês estão numa condição de morte espiritual, vocês estão numa condição que vocês vêm de influência apenas no mundo natural, então é necessário vocês mudar, é necessário vocês conhecer o que é o reino de Deus. E ele disse, e eu vim trazer o reino de Deus, né? Eu vim trazer o reino de Deus a vós. Então arrepender-se é mudar-se de conduta, é mudar de direção, é mudar de procedimento. Aquilo que você vivia, que você fazia, a partir desse momento você não faz mais. No momento que você entende que está errado, entende que não é bom, você para de fazer e toma uma atitude diferente. E foi o que Jesus começou a pregar para a humanidade: arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus é chegado a vós, a nova vida de Deus é chegado a vós. Por isso que Paulo disse, alguém está em Cristo, 5,17 de Coríntios, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essa nova criatura não é uma nova criação, é algo que não existe ainda. Não é você pegar uma massa de farinha e fazer um pão. Eu criei um pão. Não, é algo que não existia, é algo que não tinha na terra. Ele veio trazer algo que a terra não conhecia, um elemento espiritual, algo que a terra, o homem não conhecia. Não tinha essa vida espiritual na terra, né, como algo que existia e você transforma ela em alguma coisa, cria alguma coisa. Não, a vida espiritual, ela não existia na terra. Jesus veio trazer essa nova vida. Então, quem é Jesus? Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele, Jesus, o Filho de Deus, ele veio, ele habitava com Deus, ele estava com Deus e ele deixou a presença, deixou o convívio do Pai, veio nascendo em um homem, né, filho de Maria, e se tornou na terra um homem com vida natural e com vida espiritual. Ele veio, habitou no corpo humano, mas ele era um ser espiritual. Ele veio com uma vida diferente, ele não veio com uma vida de pecado. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que por um homem, em Romanos, Adão entrou o pecado no mundo, e por um homem, Jesus, entrou o perdão. Por que foi necessário que Jesus viesse? Era necessário que alguém que não tinha o pecado, alguém que não estava contaminado, alguém que tinha a vida espiritual, viesse na terra e colocasse de novo essa vida na terra. Então Jesus veio trazer a vida. O fato dele ter morrido é o segundo processo, né? É o segundo processo, é ele se tornando o pagamento, ele se tornando o sacrifício diante de Deus, ele se tornando a justificação do homem, ele se tornando o instrumento de compra da humanidade, porque ele tinha vida e ele ia dar essa vida em troca do homem, ele ia entregar essa vida para Deus. Ele ia lá e tirar
a liberdade que Deus deu para o homem, para Satanás, Jesus Cristo foi lá, e a Bíblia diz que ele, descendo nas profundezas, ele tirou a chave da mão do diabo, e ele expôs Satanás publicamente diante de todos, e ele ressuscitou as primícias que estavam mortas, e a Bíblia diz que ele voltou para o Pai. Então Jesus foi o nosso Redentor, Jesus foi a nossa redenção, Jesus foi a nossa justificação, Jesus foi aquele que pagou pelos nossos pecados e veio nos trazer a vida eterna. Ele foi o nosso libertador. Por isso que eu amo Jesus Cristo, por isso que eu adoro Jesus Cristo, por isso que eu sirvo a Jesus Cristo, porque foi Ele que me comprou, foi Ele que pagou por mim, foi Ele que me deu a vida espiritual. Tanto é que em Romanos ele fala agora, Paulo diz, nós não somos mais devedores para viver segundo a carne, mas nós somos devedores ao Espírito para viver segundo o Espírito. Então eu gostaria de dizer para você aqui nessa aula que já está quase acabando, né? Que é a necessidade de arrependimento. Qual é essa necessidade de arrependimento? É a necessidade de você entender que quem você era, filho das trevas, sem vida de Deus, influenciado por todas as coisas negativas do mundo, da carne e do diabo, mas que agora você precisa viver sobre a vida de Deus, a vida espiritual que Jesus Cristo veio trazer, que lá na cruz ele morreu para ser o nosso cordeiro, para ser o sacrifício em troca da nossa vida, em troca do perdão. Antigamente o povo levava lá o cordeiro para sacrificar, para que o pecado fosse perdoado, mas Jesus Cristo foi o cordeiro que foi morto no meu lugar, no seu lugar. Isaías 53 diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, nós reputamos por aflito, ferido de Deus, mas ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar. Quem é Jesus Cristo? Ele é o Filho de Deus, o nosso Redentor, aquele que desceu do céu. A Bíblia diz, mas conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que na sua pobreza nos enriquecesse. E eu entendo esse versículo desta maneira, mas conheceis a graça de Jesus Cristo, que sendo Espírito, que sendo Deus, se fez carne, para que na carne nos fizesse nós que somos carnais, homens e mulheres espirituais. Essa é a maior riqueza que existe na terra. Não tem dinheiro que compre a vida espiritual. Não tem condição nenhuma financeira que compre a vida de Deus. A vida de Deus é comprada por arrependimento, pela nossa fé, por um batismo nas águas, por servir a Deus. Então eu quero dizer a você que isso tem que ficar muito forte no seu coração, né? Essa dívida que temos com Jesus Cristo, esse débito que temos com Ele, Ele comprou a nossa vida, Ele veio nos trazer a vida espiritual e Ele pagou. E nosso pagamento para Ele é exclusivamente por fé. Bíblia, onde lemos aqui em Efésios diz, mas pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação Jesus veio trazer para nós, e essa salvação que Ele veio trazer é de graça, é por fé. É por crer, é por entender que somos falhos, o nosso caráter é deformado, mas que precisamos de Jesus Cristo, precisamos do perdão, e a moeda de troca com Deus, né, é a nossa fé, é o nosso arrependimento, é a nossa obediência. Precisamos voltar à obediência que Adão e Eva perdeu. Adão e Eva foram obedientes até comer o fruto. Quando desobedeceram, comer do fruto, perderam a vida espiritual. E a vida espiritual ela é movida por obediência, por fé. Então eu quero encerrar por aqui e dizer a você, Deus te ama, tem um propósito maravilhoso na sua vida, mas é necessário você arrepender-se dos seus pecados, você pedir perdão e mudar.
virar para outro caminho que você vivia, não viva mais. Tá bom? Vamos parar por aqui e até a próxima aula. Que Deus abençoe e ouça esse vídeo pelo menos 2 ou 3 vezes, porque vai ser necessário você saber isso para aprender e transmitir para outras pessoas. Deus abençoe.